Se você tiver a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Nós vamos ler todo aqui o contexto. É um contexto apenas, tá bom? Vamos lá. Continuou falando de Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, viu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijar e nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Alguém pode dar um glória a Deus aí, irmão? A mensagem dessa tarde é assumindo a posição de filho. E Lucas 15 é um contexto apenas. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ver filmes de superação. Eu me alegro muito. Algumas vezes eu já li a história de José e eu me emociono, eu choro de ver a superação que esse cara teve para chegar a ser o primeiro-ministro. Eu gosto muito. Sabe aqueles filmes que o cara era um coitado, sofrendo, e de repente ele recebe uma herança, e aí aquela herança muda a vida dele, aquela herança muda o seu futuro, aquela herança muda, traz um novo tempo, um novo destino, muda o rumo da sua existência. Eu gosto de filme assim. Há um tempo de Deus na sua vida para mudar a sua história, irmão. Deus te chamou, tem te chamado e tem ministrado a tua vida para que você compreenda que você é filho. Filhos. A grande revelação que Jesus veio ministrar em nossos corações, e que a religião escondeu por centenas de anos, séculos e séculos. Filhos. A religião escondeu isso de nós, e nós temos hoje, assim como a gente tem uma compreensão às vezes distorcida, e estamos corrigindo isso tudo sobre graça e lei, nós temos uma compreensão distorcida sobre filhos e servos, e a gente usa muito o nome de servo, mas nós somos filhos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde: a maioria de nós, eu estou me incluindo junto com você, demora para entender, demora para assumir a posição de filho, para se postar, para se portar, para se ver, para se relacionar como filho. Culpa disso, claro, é da religião.
que fez isso com a gente. Então isso foi a grande revelação de Jesus. Há uma mudança radical de relacionamento com Deus quando compreendemos e aceitamos que somos filhos de Deus, o Pai, e irmãos de Jesus, como Ele mesmo disse. Livro de João, no capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, diz que Ele veio para os seus não o receberam, mas quem o recebeu, deu-lhes o poder para se tornarem filhos. O objetivo de Jesus veio para revelar que somos filhos. Eu sei que você diz: pô, pastor, isso eu já ouvi, mas já entendeu? Que você pode ouvir uma vida inteira e nunca entender. Eu sei, você sabe, mas você já vive, entrou dentro de você, é algo que você realmente crê. Irmãos, alguém pode se envolver com as coisas de Deus e ter uma compreensão errada sobre elas, e não tem nada de novo. Em determinado momento, Jesus falou com os seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Que homens? Aqueles que eram curados, libertos, recebiam palavra, aqueles que o seguiam, os 70 que andavam com ele. Ele perguntou: o que os homens dizem que eu sou? E qual foi a resposta que ele teve? Uns dizem que tu é João Batista, ressuscitou. Outros dizem que tu é Elias, que veio o Espírito de Elias sobre ti. Um diz que tu é um grande profeta. Ninguém sabia quem era. Mesmo ele falando, mesmo ele dizendo, ninguém sabia quem era. Estavam envolvidos com Jesus com uma compreensão errada de quem ele era de verdade. E assim eu quero dizer para você nessa tarde: tem muita gente que frequenta igreja, que está participando, que está envolvido, que está em grupo de crescimento, que está envolvido com as coisas de Deus, que ora, que lê Bíblia e não compreende o que é ser filho, a importância de entender o fato, para então mudar o contexto de relacionamento com Deus. Quem recebeu Jesus, João 1, 11, 12 e 13, diz que se torna filho. Mateus 12, 49, Jesus fala da mesma forma. Depois da ressurreição ele diz, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Ele afirma, quando falaram que Maria queria falar com ele, ele disse: a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, os irmãos biológicos dele, tinha 4. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são esse pessoal aqui. Ele chama você de irmão, porque você é filho do mesmo pai. Mateus 28, 10, ele afirma mais uma vez. Eu peguei só alguns versículos. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. Irmão, olha para o seu vizinho e diga: Jesus te chama de irmão. Não, fala alto, por favor. Diga: Jesus te chama de irmão, irmão. Não entrou. Não fez um download na tua vida isso ainda. Atualizado agora, hein? Não fez um download aí. Tá alguma coisa com o teu Wi-Fi está ruim. Está conectado mesmo? Quantos estão conectados aqui hoje? Com o Espírito Santo. Está conectado? Dá um glória a Deus aí, irmão. Vai lá. João capítulo 20, versículo 17. Disse Jesus: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai. Uau! E o Pai de vocês? Para meu Deus e o Deus de vocês. Jesus se relacionava com Deus como Deus, mas também se relacionava com Deus como Pai. E nós precisamos aprender. Nós já nos relacionamos com Deus como Deus. Isso é fato para nós, é fácil. A religião trouxe isso para nós. Mas a graça faz com que você entenda que você se relaciona com Ele como Pai. Tem crente que ficou parado no Deus e esqueceu que ele se relaciona com um Pai. Pai, diga alto, Pai. Diga forte, Pai. Romanos capítulo 8, versículo, eu só separei alguns, tem muitos. Diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha no irmão de novo e diz: querido, você é filho. Demorando aí, eu estou sentindo aquela internet dos anos 80.
Alguém lembrou? Alguém lembrou não? Tá ruim para conectar essa verdade, meu irmão. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando, né? Mas existiu. Era uma barulheira até fazer o... Sabe de uma coisa que faz tempo que eu tenho observado? A gente não se trata mais como irmão. É difícil. E sabe por que nós nos tratamos como irmão? Não é por causa de religião. É porque nós somos filhos do mesmo pai. Por isso que eu chamo irmão de irmão. A gente chama de irmão porque faz parte de uma denominação. Não tem nada a ver com denominação. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com organização. É porque somos filhos do mesmo pai. A grande pergunta é: você se relaciona com o eterno como filho? Olha para você. Faça um autoexame. Você se relaciona com o eterno como filho? Quando você entra no seu quarto, você diz: pai, estou aqui. E quando Jesus mandou entrar no quarto, ele disse: o teu pai, que vem em secreto, que ouve em secreto. Ele não falou o teu Deus. Quando você para orar, você fala: pai, sai essa palavra da sua boca? Ou você ainda está naquela: Senhor meu Deus e meu pai? Primeiro é Deus, somente pai. Uau! Alguém está aí não? Meu Deus! Eu trouxe a parábola do filho pródigo porque ela tem algumas coisas que eu queria que você entendesse. Eu não vou tratar do filho que retornou, não. Eu quero tratar de filho, porque ela traz muita riqueza sobre isso. E a primeira coisa que eu quero que você entenda como igreja, que nós entendamos como igreja, para que a gente possa vivenciar filiação sem estar conectado com religião, mas só com a graça, é que nem todos os filhos são bons ou corretos, mas nem por isso deixam de ser filhos. O filho pródigo é a prova de que era um filho problemático, irmão. O cara pedia a herança do pai vivo, é como se dissesse: já que o senhor não quer morrer, então me dá a herança. Eita, filhinho abençoado. Mas é filho. E nós precisamos entender que nem porque algum irmão tem limitações, tem falhas, tem imperfeições, nem porque ele não é como você, ou não é você, ou não faz como você, ou tem os seus problemas, ele é filho. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós temos família biológica, família terrena. E se eu perguntar quem tem um irmão na família aí que gostaria, né, que Deus levasse? Todos nós dentro da família tem irmãos e irmãs. Agora eu vou perguntar: com todos os problemas que ele e que ela tem, eles são filhos ou não são filhos? Responde para mim: são filhos ou não são filhos? E por que na igreja nós achamos que quem tem problema não é filho? Quem tem defeito, quem tem falha, quem cai, levanta, tropeça, vai, vem, não é filho? Botamos um monte de apelido neles: problema, problemático, cascudo, crente velho. Meu Deus! Mas não é filho. É filho. Se você é um filho legal, show. Se ele não é, ele está no processo. Porque a história nos fala de um filho que quebrou a cara, mas ele sabia que tinha um pai. E quando você reforçar e entender que todos que estão chamados em Cristo Jesus são filhos, você vai tratar diferente, você vai lidar diferente, e você vai entender que vai chegar um momento na vida dele que vai entrar o sinal, vai fazer o download e vai mudar de comportamento. Filho. Então não é porque tem problema que não é filho. Ele é filho, ele é filha. Não é servo e nem serva. Nós gostamos de usar: eu sou servo do Senhor, serva do Senhor. A igreja fez isso com a gente usa muito esse termo, servo, é bonito. Mas Jesus disse: não, você é filho. Nós temos que corrigir nosso vocabulário para entender a nossa função e posição. Filho. Alguém está aí não? Servos são substituíveis, filhos nunca. E é por isso, irmão, que
as pessoas deixam o corpo, se afastam e não voltam, porque elas se veem como servos. Elas se veem como servos, porque elas acham que são substituíveis. Ela acha que estava passando por um processo só que são substituíveis. E não são. Que aceitou Cristo está fora, não é substituível. Não tem substituição de filho. Alguém está aí, irmão? Agora, qual dos filhos se encaixa conosco? O que erra, mas busca restauração? Ou aquele que não fica feliz com a bênção do seu irmão? Alguém está aí? Diga para o irmão, pode respirar, é livre. Como é que a gente age quando o nosso irmão é abençoado? Irmãos, a história nos mostra de um irmão que, ao invés de ficar feliz que o outro foi salvo e resgatado, ficou bravo com o pai. Deixa eu falar uma coisa dura aqui, mas tem que ser dito. Às vezes tem crente que não se regozija quando o outro troca o carro, quando o outro consegue um bom emprego. E tem alguns que são tão cara de pau que diz, pô, só acontece com ele. Mas não devia. Não deve. Fulano dá tudo certo, fulano consegue emprego e eu não consigo. E fica criticando o pai. Porque, irmão, quando você fala de algo que alguém que está recebendo, você está falando do pai, você esqueceu? Por isso que quando você entender que você é filho, quando você tratar com outro irmão, você sabe que tem um pai acima disso. E vai mudar muita coisa, muita afirmação, muito comportamento nosso muda quando entendermos que somos filhos de Deus. Que isso é uma igreja de filhos. Vou falar de novo, é uma igreja de filhos. Alguém está entendendo? É uma igreja de filhos. Alguém está compreendendo ou não? Meu Deus, que filho que você é? O que erra e procura se consertar, como o pródigo? Ou aquele que fica dentro, mas fica criando bronca com o pai porque abençoa o falho? Pô, vão dar oportunidade de novo para isso aí? Vão deixar falar de novo? Vão deixar cantar de novo? Vão deixar tocar de novo? Vão deixar de novo? Claro que não tem isso aqui na comunidade, eu estou brincando. Se eu ouvi lá no Rio, fulano ali agora na recepção, que é isso? Nós somos assim, irmão. Tem 2 filhos aqui, mas aqui tem muitos filhos de muitas maneiras e de muitas formas. Compreenda isso. Que filho você quer ser? Alguém que o pai está sempre restaurando e crescendo e restaurando e crescendo? Ou um filho que murmura porque o outro está sendo abençoado? Um filho que acha que merece mais do que os outros, porque é isso que esse filho estava falando. Ele estava dizendo assim, não, pois é, estou aqui, trabalho, me esforço, não, o senhor nunca me deu um cabrito. É por isso que você faz? Você pediu? Alguém está aí, irmão? Não pediu, pô. Murmura de quem recebe e não pede aquilo que gostaria. Pede, pô. O pai deu uma resposta que ele nunca imaginou. Disse, tudo que eu tenho é seu. Tudo que o pai tem é seu. Não vou falar de novo, senão você ficava de pé, dava palma, fazia aviãozinho. Tudo que o pai tem é seu. Tudo que o pai tem é seu. Eu sei que não entendeu. Por que não acontece, pastor? Porque você não se posiciona como filho, não entendeu que é filho, não vive como filho, não entrou em você essa filiação que precisa entrar. E daqui para frente, irmão, é filho, 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 filho. Quando alguém falar, ele fala lá, a igreja dos filhos. Vão falar, irmão. Escuta o que eu estou te dizendo, é profético. Alguém daí não? Filiação é mais do que amizade, irmão. Filiação é mais do que amizade. Abraão foi chamado amigo de Deus, não filho. Você é chamado filho. A gente fica falando Abraão, amigo de Deus. Você é filho.
Daniel foi chamado de homem muito amado, o homem dos 21 dias de jejum, de oração, homem muito amado, mas você é chamado de filho. Uau, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas você é chamado de filho, filha, filho e filha de Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí, não? Essa história nos ensina também que mesmo o pior dos filhos sabe que tem herança. É por isso que você precisa aceitar, tem que entrar em você. Mesmo o pior dos filhos sabe que tem herança. Todo mundo tem as suas compreensões disso. Os servos não têm herança, irmão. Já viu servo esperando herança, não? Servo não tem herança. Os servos têm que trabalhar para receber e só pedem o que acham que merecem por terem feito algo para merecer. Vou falar de novo, ver se você entendeu, ver se fala alguma coisa contigo. Os servos têm que trabalhar para receber e só pedem o que acham que merecem por terem feito algo para merecer. Os filhos pedem e recebem por saberem que são amados e que o Pai tem, também é deles. Eles não trabalharam, é o amor do Pai sobre a vida deles. Aplaude Jesus aí, irmão. Eu queria passar rapidamente uma coisa importante. Porém, existem princípios que não devem ser quebrados. Só rápido assim. Primeiro princípio: pedir a herança de forma errada, fora do tempo ou propósito, sempre nos trará tristezas e prejuízos. Você tem herança de tudo. Você tem herança de saúde, você tem herança de finanças, você tem herança de casamento abençoado, você tem herança de filhos na presença de Deus. Tudo que é de bom que você pode imaginar é para você, filho, filha de Deus. Agora tem coisas que tem o tempo, e quando você pede alguma coisa fora do tempo, é isso que eu quero trazer assim bem rápido, trará prejuízos e tristezas. O pródigo é a prova disso. Ele pediu a herança fora do tempo, o pai deu a herança porque o pai dá, mas trouxe o que para ele? Tristeza e prejuízo. Ele é o grande exemplo disso. O pródigo é o maior exemplo disso. Então tem coisas que, se nós pedirmos fora do tempo, mesmo sendo nossa herança, pode nos fazer mal ao invés de fazer bem. Alguém está me ouvindo, não? Abraão, fora do tempo, trouxe Ismael, trouxe problema. Jacó queria aquela bênção de progenitura fora do tempo, criou uma situação. E entre eles tem Ezequias. Todo mundo conhece a história de Ezequias, aquele rei que o profeta foi amando de Deus. Vai lá, fala para o rei que bota a casa em ordem, que essa enfermidade ele vai morrer. Era para ele morrer, irmão. Aliás, nós vamos morrer. Aí quando chegou lá e falou: bota a tua casa em ordem que você vai morrer, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. Presta atenção, ele virou o rosto para a parede, começou a orar e chorar, chorar, que ele não queria morrer, ele foi contra a vontade. O pai é tão bom que mudou a opinião dele. O pai voltou atrás. O profeta não tinha saído do território do palácio. O Espírito Santo falou: volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. A gente celebra, a gente canta, a gente se alegra, mas a história é triste. Leia Ezequias. Por causa desses 15 anos, ele gerou um filho. Ele morreu, não morreu 15 anos antes, morreu 15 anos depois, mas morreu. Agora, esse filho que ele gerou nesses 15 anos foi o pior rei da história de Israel. Ele trouxe na nação de Israel uma destruição, idolatria. Filho desse rei que foi curado porque acrescentou 15 anos de vida. Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que são heranças, são direitos, mas nós precisamos pedir com sabedoria e esperar o tempo certo. Quem esperou o tempo certo? José. Deus tinha dito para ele: você vai ser um cara famoso, que a tua família vai se dobrar. Ele não quebrou etapas, ele não pulou etapas. Você sabe a história de José? Os irmãos tinham inveja, jogaram num poço, tiraram do poço, venderam para o escravo. Foi vendido de escravo no Egito. Do Egito foi para a casa de Potifar, cresceu na casa de Potifar. A mulher de Potifar criou um problema para ele, foi jogado no calabouço. Meu irmão, quantos anos isso que você possa, que uma vida inteira para...
Mas quando ele chegou lá, ele entendeu que todo o processo de preparação para ele receber aquilo que Deus tinha para ele nesta vida, neste plano, neste planeta. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Sabe qual é o problema? A gente às vezes quer pular etapa, a gente tem pressa, a gente quer herança antes do tempo, a gente quer resposta antes do tempo, a gente quer solução antes das coisas, a gente não quer fazer a vontade, a gente não quer se sujeitar. A gente não vê a gente que nem criança pequena, que está 11h55, o almoço é meio-dia, e ela diz: eu quero chocolate, me dá o chocolate, eu quero chocolate. O pai disse: querido, você vai almoçar, se comer chocolate vai estragar o almoço. Adianta falar isso para a criança? Assim nós somos às vezes, queremos as coisas fora do tempo. Alguém está aí não? Davi foi ungido rei, Saul perseguiu ele anos e anos e anos, ele fugiu, foi para outro país, mas ele não quebrou etapa. Ele teve 3 grandes oportunidades de matar um cara que queria matar ele, ele não o fez, pediu perdão, buscou reconciliação. Saul queria matá-lo, ele fugiu. Quando Saul morreu, ele se entristeceu e chorou. Ele não pulou etapa, ele esperou aguardar a herança no tempo certo. Traz alegria e traz bênção. Quem está aí? Meu irmão, então existe o princípio que não pode ser quebrado, é a herança fora do tempo. Agora existe outro princípio que também não pode ser quebrado, é não usufruir da herança. Tem gente que não usufrui da herança, é servo na casa de Deus a vida inteira. Eu não mereço. Por que disse que você, meu irmão, você é filho? É filho. Merece ou não merece? Não tem, é filho. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? É filho. Você faz parte, está no testamento, é seu. Não adianta alguém dizer se merece ou não merece. Alguém pode olhar de fora para você, como olham para mim, como olham para alguns, e diz: pô, mas esse cara, não, esse cara, meu irmão, é o meu papai. É meu papai. Eu estou aqui, é meu papai. Estou vivendo aqui, com essa idade, estou bem. É meu papai. Eu tenho uma família abençoada, meu papai me abençoa. O seu papai é assim com você, te abençoa. Se alguém acha que não, se alguém acha que merece, se alguém acha aquilo, se alguém acha aquilo outro, se aqueles amigos que te vêm do tempo velho, te vêm hoje um novo homem, e Deus estendendo a mão sobre a tua vida, e diz: irmão, quem te veio e quem te viu, eu descobri que eu tenho um pai e tenho herança. Esse princípio não pode ser quebrado. Você tem que usufruir. O mais velho não usufruiu por achar que era só depois da morte. O mais novo pediu antes de morrer, e o mais velho não queria nada, só quando o pai morrer. Sabe o que significa? Tem crente que pensa que vai viver a beleza, a grandeza e a provisão de Deus só quando chegar no céu. Tem. Você conhece gente assim: não, só quero ir para o céu. Irmão. E a vida aqui? Não, eu vou levando, vou empurrando. Não entendeu que é filho. Você é filho agora, não é filho quando morrer. Ele te chamou para ser filho. Quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Você se tornou filho. Você foi chamado filho. Existe um Espírito Santo na sua vida, que é o selo da promessa. Você é propriedade de Deus, é raça eleita, é nação santa, é sacerdócio real. Você é filho. Agora, não usufruir também é um princípio que não pode ser quebrado, tem que ser vivido. Existe um equilíbrio. Por isso que Lucas capítulo 11, do 9 ao 13, Jesus fala: quem de vocês que é um pai, o filho pede um pão, dá uma pedra, pede um peixe, dá uma cobra, dá uma serpente. Quem de vocês que o filho, ele está falando de filho, está lá, quer colocar para nós? Lucas 11, 9 ao 13. Por isso, peço será dado, busque e encontrarão, batam, a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate será aberta a porta. Qual o pai de vocês que o filho pede um peixe e diz: vai dar uma cobra? E se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Alguém fica pensando assim: mas pastor, o Espírito Santo. Entenda o que Jesus está falando aqui. Ele estava falando de pão, estava falando de peixe, estava falando de comida, estava falando de recurso, estava falando de provisão. E por que ele termina falando do Espírito Santo?
Alguém está aí, não? Porque é o Espírito Santo que nos faz orar como convém. É o Espírito Santo que faz a gente pedir a herança certa e receber na hora certa, para ela não ser prejudicial, mas para ela ser bênção, para as coisas acontecerem no tempo certo. Quando oramos no Espírito, a herança vem no tempo certo e é só alegria. Mas você tem herança, tem provisão, você tem pai. Olha para o seu irmão e diga: você tem pai. Meu Deus. E outra coisa importante: filho, em seu pior momento, lembra que tem um pai. O servo não. Por isso que tem tanto de pessoas afastadas aí fora. Tem 100 pessoas numa comunidade, tem 200 afastadas. Essa é a estatística. 2 para 1, um aqui dentro, 2 lá fora. Porque eles não sabem que são filhos, não entenderam quem são filhos, não compreenderam quem são filhos. O pai está de pé esperando por eles. O pai continua de pé esperando por eles. Sabe por que o filho pródigo estava lá comendo comida com porco, estava lá arrebentado, de repente ele caiu em si e disse: na casa do meu pai os funcionários comem bem. Ele não falou na casa daquele homem, na casa de alguém. Ele sabia que tinha feito algo muito desagradável, muito chato. E ele quis voltar como servo. Se eu vou voltar e vou dizer: pai, me trata como um empregado. Ele disse: impossível, você é filho. É impossível tratar você como um funcionário, como um escravo, como um servo. Você é filho. Ele planejou uma humildade que não cabe para quem é filho, mas ele voltou, porque ele sabia que tinha um pai. Meu irmão, quem sabe que tem um pai pode até tropeçar, pode até falhar, pode acontecer coisas desagradáveis, mas ele sabe que tem um pai, ele sabe que tem irmãos, ele sabe que tem casa, que tem igreja dos filhos de Deus. Alguém pode aplaudir Jesus aí, não? O pródigo só voltou. Ele só voltou porque ele sabia que tinha um pai. Essa cidade precisa saber que tem filhos de Deus, que somos filhos de Deus, que nos relacionamos como filhos de Deus, que Deus tem filhos e Ele quer filhos, não servos, não escravos, não gente que trabalha, não gente que dá, não, é filhos, filhos que se relacionam, que se comunicam, que se envolvem, filhos bons, filhos com problema, filhos que caem, filhos que levantam, filhos que comem a herança, depois volta e o pai recebe, coloca a roupa, coloca o anel, coloca a sandália, mata o novilho e se alegra, porque filho é filho para sempre. Fica de pé no seu lugar.